Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Hoje com Antônio Lupi. O programa de esporte da CBN já foi bom. Pior que já foi mesmo, né? Agora a gente tá tentando aí ver o que acontece nesse finalzinho de tarde gostoso de quinta-feira. Antes de tudo isso, uma excelente tarde pra você que tá acompanhando a programação da CBN Campinas. São 4h07 no ar, a partir de agora, o Arena CBN. Para trazer um pouco de informação, claro, né? São algumas informações. Não, pode tirar. Não quero saber de Fórmula 1. Até hoje, isso tá dando o que falar. Aliás, a enquete de hoje já foi anunciada ontem e já foi confirmada hoje no CBN Esportes. E a ideia da enquete não foi minha, não foi de Carlão de Freitas, não foi de Fábio Scheibe e foi de Júlio Nascimento, que falou: amanhã eu estarei aqui no Arena pra gente debater sobre esse assunto, pra fazer mais um confronto nessa troca de ideias, né, e de argumentos. Hoje nós vamos comparar não, mas tentar entrar no acordo de qual time foi melhor. O Santos de 2010, aquele time que tinha Neymar, Robinho, Ganso, quem mais? O Júlio me mandou aqui, Edu Dracena, Léo Arouca, Wesley, André, que não quer mais ser chamado de balada, e do outro, o Flamengo de 2019, do técnico Jorge Jesus, que tinha Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gerson, Felipe Luiz, que hoje é o técnico do Flamengo, Diego Alves no gol, né? O Diego Alves, que não é o da... Nossa. O do GE, e sim o outro, né? Que parou, né? Acho que parou, né? Pelo visto... Parou. Então essa é a nossa enquete. Você está preparado, né, o Carlos Eduardo? Eu estou preparado, boa tarde. Sem dúvida. Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Julião, Fábio Scheibe. Como que vai ser? A gente vai ter justificativa? Eu acho que a gente acho que o mano a mano. Boa tarde a todos. Boa tarde, Júlio. O mano a mano é um caminho para depois tirar uma conclusão. Mas primeiro vai passar pela mesa e depois o ouvinte, ou só o ouvinte? Não, o ouvinte a partir de agora, ele já pode participar. A partir de agora. Diretamente 19 o nosso código de área 99186-9070. Liberado, bicho. É só participar. Mais do que nunca. É uma análise do pessoal e do profissional. Se for do profissional, do pessoal aqui, a coisa não vai pra um caminho legal. É melhor só no profissional, né? No profissional. Pro pessoal. Tá com sono, Carlão? Percebi. Nossa. Tá arrastado hoje, né, Carlão? Você olha pro relógio, você acha que é 4 horas, bateu 2h12. Uma piada interna tá aqui. Quanto mais a gente trabalha, mais horas estamos devendo. Tudo bem, a vida é assim mesmo. Então é o seguinte, qual time foi melhor? O Santos de 2010. O que o Santos de 2010 ganhou? Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. É nisso que eu queria... Porque a Libertadores foi 11. Mas isso. Tem um número que no primeiro semestre o Santos 2010 bateu 129 gols. Então, só que é aquela coisa, quando a gente vai traçar paralelo em futebol, muita gente vai pro lado, mas o que conquistou? Você compara tal cara, mas esse não conquistou Copa, esse conquistou. A minha análise sobre estas duas equipes é o trato da bola, o fino da bola. Quem me fazia abrir uma cerveja e assistir o jogo de uma maneira prazerosa. Ou uma pipoca, um chocolate quente, um refrigerante. Eu vou sentar para assistir o Santos de Neymar ou eu vou sentar para assistir o Flamengo do Gabigol. Não vou colocar as conquistas. Mas não fala agora não, tá? Mas eu segura a emoção. Segura a emoção porque foram dois times fantásticos e que realmente duas equipes que emocionaram o torcedor brasileiro. Tudo bem, Fábio Scheibe? Boa tarde. E aí, Lupi, boa tarde aos amigos da mesa, ouvintes CBN. Reunião. Que bela disputa essa, hein? Dois times gigantes. Dois times que marcaram história no futebol brasileiro.
mas eu já tenho o meu ponto, viu? Cara. É o Palmeiras de 2021, né? Palmeiras de 96. Não. Bom, é o seguinte, então pra você... Vamos aos fatos. Vamos aos fatos. 19 991869070. Você vai mandar aqui sua mensagem, seja de áudio, seja de texto. Na tua opinião, ouvinte do Arena, qual time foi melhor? O Santos de 2010, de Robinho e companhia e Neymar, ou o Flamengo de 2019, de Gabigol, Jorge Jesus, que conquistou Campeonato Brasileiro, conquistou Libertadores e Copa do Brasil, não, né? Não. É, Libertadores. Mas Carioca. Brasileiro, Carioca. Foi ao Mundial de Clubes e fez um jogo digno contra o Liverpool. Sim. E foi uma final muito legal contra o River Plate, né? Foi lá Sim, no Equador, né? Contra o River Plate? Peru-Lima. Peru-Lima, isso. A final do Gabigol. Exatamente. Então vamos lá. Faço o muque imediatamente. Começou, hein? Pode mandar mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai ler todas as participações e vai falar sobre esse confronto legal de dois grandes times. E claro que nós também vamos opinar a respeito de qual time foi melhor, Santos de 2010 ou o Flamengo de 2019. Além disso, nós vamos trazer o panorama da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje o Guarani entra em campo. Os times da região também brigando por vaga, 15 de Piracicaba e o Capivariano, Itapirense e também a Inter de Limeira já ficaram pelo caminho. Ponte e Guarani estão classificados. Resta saber se o Quinzão e também a equipe do Capivariano vão garantir vaga para a próxima fase da Copinha. Guarani é 7h15, né? 7h15. 7h15 joga contra o Nova Iguaçu, lá na cidade de Franca. Se empatar é líder, né? Se empatar é líder. Você tem certeza disso aí? Tenho certeza. Então tá confirmado. Tenho certeza. Aperta o verde. Aperta o verde e confirma. Ô Fábio Chaves, central da bola, tem novidade hoje ou não tem? A novidade é a declaração do presidente da Portuguesa, né, da SAF da Portuguesa, Alex Borjus, falou que deixaria o Depay no chinelo com a contratação que ele tentou, mas não deu certo. Jogador, um astro europeu, o Nani, aquele português, que encerrou a carreira recentemente, fez carreira no Manchester United, também na seleção portuguesa, falou que tentou contratá-lo para deixar o Depay no chinelo, cara. Mas ele já não... Você falou que ele parou? Se aposentou agora, depois da tentativa da Portuguesa, ele decidiu encerrar a carreira no final do ano. Um mês. Então, quando o Nani alguém for fazer a biografia de Nani, vai colocar assim, a sua última tentativa no futebol foi uma proposta recusada da Portuguesa de Desportos, SAF. Eu vou falar um negócio pra você. De 3 meses a proposta seria pra jogar o Paulistão. Eu sou, aqui é meu lugar de fala, tá? Para ambos, porque ambos vestiram a camisa do Manchester United Futebol Clube. Nani, por muito tempo, inclusive. Comum. Nunca foi o que prometeu ser. O Depay teve bons momentos no futebol europeu também, mas são jogadores, assim, do mesmo nível ali. Da mesma prateleira, praticamente, né? Aquele que não... Bons jogadores a nível europeu. Eu acho o Depay melhor, né? Eu acho que eu votaria no Depay também. Mas aí eu deixaria o Depay no chinelo, o CEO aí da Lusa. Quis dar uma provocada, né? Onde tava o Nani, cara, nos últimos anos? Foi lá pra Grécia, lá não jogou nada. Mas português... encerrou a carreira no Estrela Amadora. Português bom mesmo era o Quaresma, né? E bad boy, né? O Quaresma jogava muita bola. Mas outra eterna promessa, né? Mas até que na seleção de Portugal ele fez. O Recoba foi eterna promessa. O Quaresma era um skill player, né? Aquele cara que tinha jogadas bonitas. Que fazia gol de trivela, de letra. Recoba, eterna promessa. Recoba, Inter de Milão. Não. Eu acho que ele não atingiu a prateleira que era esperada, mas acho que ele foi um jogador de nível bom. Quem é PlayStation 2, aquele do México, Giovanni dos Santos, jogou no Barcelona. Giovanni dos Santos, eterna promessa. É PlayStation 2 puro, né? O novo Ronaldinho Gaúcho, né? Jean Xera. Aí não virou nem... Não deu nem pro cheiro. Nossa. Quem mais? Ixi, tem mais. Lulinha. Kerlon. Lembra do Kerlon? Kerlon, nossa, muitas lesões, né? Tadinho, ele jogava bem. Ele conseguia equilibrar a bola na cabeça. Keylson, pra mim, foi uma eterna promessa no sentido... Apesar de ele ter sido uma realidade no Coxa, quando ele chega no Barcelona com status de estrela e não desabrochou, já diria Carlão de Freitas, lá no futebol europeu. Não desabrochou. Ele jogou 5 partidas pelo Barcelona só. Então, pô.
Aí não dá, né? Quem que foi o outro que foi também? O Henrique, zagueiro tava na Copa, hein? O Príncipe de Schueck? Ah, não, pô, mas aí, calma aí. Teve uma carreira boa. O Napoli foi bem. Não, mas no Barcelona ele não foi bem, não. Não, aí foi uma passagem ruim no Barcelona, mas ele foi uma realidade, tanto que chegou à Copa do Mundo, né? Chegou. Com o professor Filipão. É isso. Baixo. Filipão. Lembra que ele fazia isso na Filipão coletiva? Gostava do Henrique, hein? Adorava. E tu é um dos mais palhaços, assim, né? Rafael Prates e Alexandre Pretzel. Falou pro Prates, nosso companheiro de CBN. Tu é um dos mais palhaços, o Prates. Aí na entrevista coletiva, depois todo mundo de nariz de palhaço pro Filipão. Aí que ele ficou desesperado. Bom, se você ligou o rádio agora, o Arena tá no ar. Na Central Técnica, Eduardo Rodrigues Obolacha. No streaming, no YouTube. Aliás, você que está no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Também precisa colocar o www, não há mais necessidade. Não há necessidade. Eu posso colocar aqui youtube.com/CBN Campinas. E aperta Enter. Enter. Aí já vai cair direto no nosso canal. E quem coordena toda a transmissão é Samela Deep, que está atenta a tudo o que acontece. E se você está no YouTube, pode mandar também pelo chat a sua participação. Hoje nós queremos saber qual time foi melhor. O Santos de 2010, de Neymar e companhia, ou o hino do Santos? Spoiler, hein? O Santos é o novo campeão. Ou o Flamengo de 2019. Sabe por que o Arthur chama Arthur, né? O Arthur Por conta do Zico, né? Mas eu acho que tem um pouco a ver, sim. O Zico. Não é por causa disso? Pelo amor de Deus. Eu falei pra todo mundo, cara. Não, era por não causa é. disso. Não é, mas pode... Porque pode... você sempre falou do Zico pra mim, nos bastidores nossa, aqui. O Zico é... a cada dia que eu vejo, e olha que mesmo depois de velho, eu vejo vídeos do Zico, eu me apaixono mais. Ô, galinho, tá louco. Ei, tempo bom que não volta mais, né? E eu não vi assim o Zico com lucidez, né? Não vi tanto o Zico. Zico ou Petkovic? Mas... Não, peraí, vamos. Não, hoje é o seguinte. Desliga o microfone do Júlio pra mim. Porque ele vai falar que foi o Petkovic por causa do gol no Elton. O gol mais importante. Se o Elton tivesse um pouquinho mais, você lembra? Que gol foi mais importante, o do Pet ou do Zico na final da Libertadores? Aí eu mato o Rubro Negro. Aí mata. Bom, é o seguinte, a gente vai pro intervalo, pode mandar mensagem, o WhatsApp liberado. Já tem muita gente participando, muitas participações, e você pode mandar a sua mensagem. Eu vou repetir o telefone pra você: 19 991869070. Qual time foi melhor, Santos de 2010 ou o Flamengo de 2019? O Arena está no ar. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. It's time! OFC! A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante. Peso pesado em aprovação. O Empório Dom Olívio Sorocaba chegou! O supermercado que oferece a melhor seleção de produtos nacionais e importados. Agora também em Sorocaba. Venha e conheça o seu novo jeito de comprar. Avenida Carlos Comitre, 245, Parque Campolim. Esperamos por você. É Empório, é supermercado, é completo. Empório Dom Olívio. Vai começar o segundo turno da Superliga e o Vôlei Renata, que briga pelas primeiras posições na tabela de classificação, tem o mês de janeiro intenso. No dia 9, a equipe de Campinas enfrenta o Goiás fora de casa. Contra o Blumenau, no dia 15, o Vôlei Renata também joga longe da sua torcida. O reencontro e o primeiro compromisso de 2025 acontece no dia 20, contra o Suzano, no ginásio do Taquaral. Vôlei Renata e CBN Campinas, juntos na Superliga. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer.
Ouça a CBN Campinas pela internet. Acesse cbncampinas.com.br. Fique ligado na informação 24 horas por dia. CBN Campinas, a rádio que toca notícia também na internet. It's time! OFC! A oficina do estudante te ajuda a dominar todas as matérias e deixar a sua marca no vestibular. E aí, vai encarar? Oficina do estudante, peso pesado em aprovação. Arena CBN. São 4h22. O pessoal tá mandando mensagem aqui já na enquete de hoje. Rapaz, tá dividido o negócio, hein? Mário Lara, de Sumaré. Flamengo, disparado. Wagner, de Hortolândia. Na minha humilde opinião, o Flamengo de 2019 era mais time, ganhava fácil do Santos de 2010. Wagner, de Hortolândia. Olha pra você ver como é que tá a situação. O Dias, Emerson Dias, Santos, 2010. O Leandro Toledo, Flamengo de 2019, sem dúvidas, com todo respeito ao Santos, claro. Todo respeito, né? É só uma enquete pra gente saber aí o gosto dos nossos ouvintes. Sou palmeirense, mas sem dúvida o Santos. É o Kleber Barros. Vamos ver, tem mensagem de áudio também, mas tem muitas mensagens de texto. Claro que é o Mengão. Quantos recordes o Santos bateu em 2010? O Flamengo bateu todos os recordes. O JJ, o Jorge Jesus, teve mais títulos que derrota. É o Clésio Palhares, de Campinas. Mais uma aqui, mensagem de texto. Boa tarde, amigos. Acho que o Santos do Neymar, porque era solteiro e tinha tempo para os jogos. O time do Flamengo em 2019 não assistia, porque já era casado e filho pequeno. E mulher, não deixava eu assistir. Agora só deixa se for o jogo da Ponte Preta. É o Jonas Carneiro que mandou mensagem. Forte abraço. E áudio? O que o pessoal tá mandando? Boa tarde, Arena. Aqui é Cristiano de Sumaré. Não tem pra ninguém. Santos de 2010. Apesar de eu não torcer pro Santos, mas fizeram história. Um abraço. Abraço, mais um. Boa tarde, pessoal do Arena, Maurício da Vila União de Campinas, São Paulino. Pessoal, não tem nem comparação. O Santos foi muito melhor, muito melhor. Só tem esse Huawei aí em cima do Flamengo do Jorge Jesus, porque todo mundo esquece que até os 42 do segundo tempo da vitória da final da Libertadores, o River estava ganhando. Em 2 erros individual, eles perderam o título. Se não, ninguém nem estava lembrando desse time, se tivesse perdido aquela final. O Santos foi muito, mas muito melhor. Tem algo a mais, algo a mais que a gente não sabe. Um ouvinte falou aí disparado, aí depois o outro fala disparado o Santos, tá vendo como que é? É mais disputado do que parecia. E eu falei isso pra você, falei, é uma briga boa. Essa discussão é legal. Torcedor do peixe, né? Só que tem uma coisa, eu tenho alguns questionamentos com você essa... falou aquele dia que é 100 quilômetros de Campinas, dá quase 100, preto e branco, não, quase 100, você falou. É verdade. Matamos, você, Júlio Nascimento, acaba de confirmar que é torcedor do Peixão, do time do Pelé. O Flamengo fez 90 pontos. Júlio, eu tenho alguns assim, alguns questionamentos e até meio impopular com relação a esse Flamengo. Pode trazer sua opinião. É claro que o Jorge Jesus, ele tem uma história muito rica no comando do rubro-negro. Em pouco tempo de Flamengo, ele construiu tudo, né, o que ele construiu com competência, com os jogadores também. Só que o brasileiro, o Flamengo foi bem, realmente atropelou. Agora a Libertadores, ele tem alguns percalços. Eu não vejo tanta perfeição assim no Flamengo de 2019 com relação à Copa Libertadores. Primeiro que o Flamengo ele tropeça para o Emelec, né, no primeiro jogo, na fase oitavas de final. Era a estreia do Jorge Jesus. Estreia do Jorge Jesus, ele coloca... Rafinha jogou de ponta direita. Ele coloca o Rafinha na segunda linha, o Rodinei na direita, o Flamengo perde, o Diego se machuca. Pois bem, tem um jogo no Maracanã.
O Flamengo faz um gol de pênalti muito questionável, foi para os pênaltis e venceu, ok. Ele faz 2 jogos consistentes contra o Internacional, isso é inegável, e faz um jogo histórico contra o Grêmio na semifinal, que é a goleada. Agora, a final, o Flamengo jogou muito mal, tanto é que o ouvinte disse aí, aos 43, 44, o Flamengo estava perdendo a Copa Libertadores, mas conseguiu virar os deuses do futebol, o Gabigol, a Arrascaeta e tal. Então, por isso, em termos de Copa Libertadores, eu não vejo um Flamengo tão perfeito. É claro que venceu, né, os louros da vitória e tal, mas eu vejo o Flamengo Libertadores com alguns percalços até chegar naquele histórico 23 de novembro. Então você vota no Santos de 2010. Eu acho que o Santos, plasticamente, em conquistas, o Flamengo foi mais efetivo, né? Conquistou algo mais importante, como Libertadores e Brasileirão. O Santos só ganhou Paulista ganhou Paulista e Copa do Brasil. Mas eu acho que o Santos, ele tinha um jogador que é o cara que mais se assemelhou a Ronaldinho Gaúcho, que é o Neymar. E Ronaldinho Gaúcho era uma coisa maravilhosa de se acompanhar. E o Neymar também, né, gente? O Neymar nos tempos do Santos era lindo de ver jogar. E por isso eu fico com o Santos. Perdão, Carlão. O grande vilão dessa final, né, Carlão, foi, na verdade, pro torcedor do River Plate, o Lucas Prato, né, que tem uma bola dominada na frente. O River Plate estava empatando ou ganhando do Flamengo. Ele domina, mas já sem fôlego, perde a bola. No contra-ataque saiu o gol do Gabigol. Ele já estava fora de forma, o Lucas Prato. O Lucas Prato jogou pelo São Paulo. Foi algo emocionante, algo maravilhoso. Eu que não sou flamenguista, cara, foi sensacional. Torci como se fosse a minha equipe, né? Tal o sofrimento daquele dia. Mas analisando aí com razão, frio, aqui nesse confortável estúdio número 8 da Rádio CBN, eu acho que o Flamengo na Libertadores, mais uma vez, entenda, rubro-negro, na Libertadores o Flamengo teve alguns problemas, não vi tanta perfeição mas assim. eu acho que isso faz parte da grandeza do que foi o ano, porque não dava pro Flamengo ter um ano 100% perfeito, assim como o Santos não teve, porque o Santos no Campeonato Brasileiro de 2010... ele larga, né? Ele não consegue ser consistente em um campeonato de pontos corridos, né? O Santos era muito bom no mata-mata, né? Mas em pontos corridos parecia que tinha ali... uma queda de rendimento. Mas o que o Fábio Scheib fala, por exemplo, ele fala, né? Hoje os elencos, eles ficam por pouco tempo, né? A gente não consegue, por exemplo, ontem nós falávamos do São Paulo do Tele. Pô, o São Paulo do Tele, ele durou de 91 a 94, mais ou menos, né? O auge 92, 93. O Palmeiras 93, ele vai até 94, 2 anos completos praticamente. O Flamengo durou 6 meses. O Santos, infelizmente, a plástica do Santos, ele durou 2010, 2011 ele ganha a Libertadores, mas já não era tão bonito, né? Não era tão plástico como o de 2010. Tá falando com o coração, né? Mas infelizmente hoje as equipes duram pouco, né? Poderíamos ter mais tempo, né? O Palmeiras 96 durou 4, 5 meses, né? Em 2010 o Santos era dirigido pelo Dorival, e em 2011 pro Muricy, que tem como característica justamente o jogo mais ofensivo. Era um Santos mais competitivo, né? O de 2010 era um Santos mais vistoso, né? Mas, cara, a gente tá falando aqui de grandes esquadrões. O Flamengo de 2019, o tal do Arrascaeta é sacanagem que joga. Quem montou a base desse Santos 2010 é Luxemburgo, 2009. Inclusive, pedindo a contratação do Edu Dracena, lesionado, que foi uma contratação muito questionada na época. O Dracena, ele vem do Cruzeiro, né? Não, ele tava no Fenerbahçe, Fenerbahçe, o quê? É Fenerbahçe. Ele vem machucado e aí todo mundo contesta a contratação do Dracena e ele vira o capitão, o símbolo, o jogador que mais levantou taça ali. Então, mas o Carlão ficou com o Santos. Você vai ficar com quem, Fábio Scheib? Sucinto. Vou ficar com o Mengão. Nossa senhora, hein? Depois fala que torce pro Palmeiras. Cara, Santos das 4 derrotas... Por coincidência, 2 vice-campeões do Palmeiras na Libertadores, né? Das 4 derrotas do Flamengo em 2019, uma é pro Santos com o time reserva, porque já tinha viajado pro Mundial. 2 derrotas são de times reservas por conta da Libertadores. E aí teve a derrota do Emelec, né? Na Libertadores também. Sim. Na oitavas de final. Agora no Brasileiro arrebentou, cara, né? O Brasileiro não teve. O Flamengo não perdeu em casa. O Flamengo fez 90 pontos. Mas por quê, né, Júlio? Porque você vai ficar com o Flamengo. Não, eu sou Santos. Mas peraí. Porque
Não, mas ele tá exaltando, Não, eu tô exaltando. São duas grandes feitos, máquinas. Fábio Scheib. Só que eu acho que o Santos, cara, o Santos revolucionou. Era um futebol. Assim, eu parava pra ver o Santos. Eu tô no Santos. Tem jogo do Santos hoje? Neymar, Robinho jogando? Aquele jogo do Naviraense foi 10 ou foi 11? 10-0. Então é esse time, né? É esse time. Entendi. Bom, meteu 8 no Guarani. Na Vila. 2012. Foi campeão. Não, 2010. 2010, é verdade. Ó, a gente vai pro Repórter CBN, daqui a pouco tem as participações de áudio, tem muitas participações. Agradeço já de forma antecipada a interação com aqui o Arena, com dos nossos ouvintes, e daqui a pouco mais participações e claro que a gente traz aí um panorama do Mercadão da Bola. Fábio Scheib, o gerente, enlouqueceu com as contratações e a movimentação do mercado desta quinta-feira. Repórter CBN. O comercial opera agora em baixa de 0,91%, cotado a R$6,05 num dia de menor volume de negociações nos Estados Unidos por causa do funeral do ex-presidente americano Jimmy Carter. Investidores repercutem notícias sobre o plano de tarifas de Donald Trump que podem afetar economias exportadoras e acelerar a inflação. No Brasil, o mercado financeiro voltou as atenções à queda de 0,4% nas vendas do varejo em novembro. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O cenário fiscal brasileiro também está no radar, em meio à crescente desconfiança de que o governo não será capaz de equilibrar a situação das contas públicas. Em Pernambuco, a Justiça arquivou a investigação contra o cantor Gustavo Lima e os sócios da casa de apostas Vai de Bet por um suposto esquema de lavagem de dinheiro. Decisão atende a um pedido do Ministério Público. Segundo o órgão, não há elementos suficientes para que uma denúncia seja oferecida. A juíza responsável pelo caso pontuou, no entanto, que ainda há possibilidade de reabertura do inquérito caso surjam novas provas. As inscrições para o concurso do Ministério da Previdência Social com 250 vagas imediatas para o cargo de perito médico federal serão encerradas hoje. Para participar, o candidato deve acessar o site do Sebrasp, banca responsável pelo concurso. A taxa de inscrição é de R$120. Provas devem ser aplicadas no dia 16 de fevereiro. Salário inicial, R$14.166. Há ainda outras 250 vagas para a formação de cadastro de reserva. Horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento Colégio Pio 12, turmas 2025, matrículas abertas. São 4h34. Mário Quintino chegando com as informações do trânsito nas estradas da região. Tudo bem, Mário? Boa tarde. Fala, Lupe. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações para o nosso ouvinte que segue pela rodovia Anhanguera. Lentidão em direção do interior, primeiro acesso para John Boy Dunlop, também na altura de Sumaré. Bandeirantes, melhor caminho nos dois sentidos. Anhanguera também com lentidão na altura da capital. Quem segue pela Panzã em Campinas encontra boas condições nos dois sentidos. Falando também da rodovia Dom Pedro, que tem um ponto de lentidão aqui em Campinas, na chegada para a rodovia Anhanguera. Atenção ali para o nosso ouvinte, Lupe, já na passagem pela Aladino Selmi, também chegada para o Nova Aparecida. No sentido de Jacareí, aí por enquanto boas condições e movimentação maior para o nosso ouvinte que segue ali no Trevo de Souzas, à altura do quilômetro 127. Lupe. Obrigado, Mário, que volta na programação da CBN com mais informações do trânsito. Fim de ano tem condição especial. More no Taquaral. Opções de 2 quartos com suíte, varanda gourmet e lazer premium. Neste mês com ITBI e registro grátis. Acesse meucencia.com.br. Um lugar onde os valores de ontem se somam às necessidades de hoje. Construindo um futuro cheio de possibilidades. É onde a tradição da nossa história prepara cidadãos para o amanhã, desde o ensino infantil ao médio. Colégio Pio 12. Matrículas abertas. Ligue 019-3341-3170. Colégio Pio 12. História que acolhe, tradição que renova.
Chegou a sua vez de dirigir a inovação. Os SUVs Tigo 5X e Tigo 7 da Caoa Chery agora estão com pronta entrega. Conheça toda a tecnologia do Tigo 5X, o SUV compacto completo que é sinônimo de potência e conforto. E do Tigo 7, líder absoluto de vendas da categoria. Tigo 5X e Tigo 7 agora com pronta entrega. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas ou ligue para D21 Motors Campinas 37059110. Desacelere, seu bem maior é a vida. Programa Humana Ideia com Fernando Moraes na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humana Ideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes, todos os sábados às 10:30 da manhã. Espero vocês. Arena CBN. 4h37. A gente tá falando do Santos aqui, comparando, né, qual time foi melhor, né, qual elenco dava mais gosto de ver jogar, o Santos de 2010 ou o Flamengo de 2019. Quem você gostava mais de ligar a TV pra assistir? É isso, não é quem foi, um ganhou mais, outro mais vencedor, não, né? É quem te apetecia, né? E falando em Santos, cara, esse negócio de jogo treino, né? Agora começa aquela confusão danada. O Santos tem um Santos perdeu hoje pro Atlético, que vai jogar a Série B lá. É do nosso amigo Roger. Ex-atacante da Ponte. 4-1 pro Atlético no CT Rei Pelé. Mas é aquilo, né? Será que o Santos já tava com a força máxima? Será que foi um time meio que alternativo? Tem um esboço aí, ó. Já tá melhor que o Guarani, já que não divulgou nada. Tem um esboço do... Evidentemente, o Santos não contou com os reforços, né? Com o Luizão, com o próprio Léo Godoy, com o Zé Ivaldo e com o próprio Tiquinho ainda, que não foi anunciado de forma oficial, mas já tá palavrado aqui, também com o Santos. O Santos vai se reforçar, né? Ó, a equipe dos dois tempos finais: João Paulo, Rainer, Gustavo Assis, Luan Pérez e Souza, Tomás Rincon, Patrick Bigode, Miguelito, Luca Meireles e Lucas Braga. Aí deixa eu ver, tem mais uma outra formação. Essa foi com que terminou. Aqui, ó. Aqui começou. Brazão, JP Sherman, Gil, Basso e Gonzalo Escobar, próximo dos titulares mesmo. João Schmidt, Pituca e Rayan, Soteldo, Wendel Silva e Guilherme, hein? Essa equipe que começa o jogo, ela é mais ou menos próximo do que vai entrar contra o Mirassol. Ixi, preocupa, hein? Ou não preocupa, Chaib? Lupe, eu acho que é começo de temporada ainda, primeira atividade, assim, né? O grupo se apresentou nessa semana, acaba sendo meio que... O Atlético já tá um tempo treinando, né? Terminou a Série C antes, apresentou antes também. Acho que não tem que contar muito. Lógico, vale dar uma pulga atrás da orelha do torcedor, mas muita coisa vai mudar ainda. Caixinha, hein? É o técnico do Santos. Bom, tem mais ouvintes mandando áudio. Vamos com a participação do nosso ouvinte do Arena CBN. Boa tarde, é o Júlio da Vila Industrial. O Santos, sem dúvida. O Santos foi um time fantástico. Foi o Santos. Boa, ó, quem mandou mensagem pra gente aqui foi o Oséias. Ele falou que o Flamengo 2019 foi demais. Mais uma mensagem de texto aqui. Em 2010, Santos o melhor time, Santos, Neymar e Robinho, lógico que foi o Santos. Cadê minha informação? Em 2010, o melhor, na minha opinião, foi o Santos. Tá registrado. Tá aqui, ó. Foi o Santos? É o Santos mesmo? Mas tem certeza? É o Realdo que mandou mensagem pra gente, Gonçalves. Ô, Realdo, tá registrado aqui, viu? Como já diria o outro. Santos 2010, mais uma de texto antes de mais uma de áudio. Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigos. O Santos de 2011, até pelos investimentos que a equipe tinha para a época, não era um time de medalhões, e sim de muitas promessas. Obrigado. Marcos, Parque Santa Bárbara. Mensagem de áudio? Fala, rapaziada, boa tarde. Boa enquete, hein? Páreo duro. Quer ver? E vem. Cara, o Santos de 2019, acho que tinha Marinho, né? Tinha Soteldo, se não me engano, treinado Eu não entendi o que ele falou. do Sampaoli, era um bom time. Aguenta, né? Mas o Flamengo em 2010 tinha o Império do Amor, né? Wagner Love, Adriano. Se não me engano, eliminou o Corinthians lá da Libertadores. Uma palhaçada, né? Eu fico com o Flamengo 2010. Abraço. Tá bom, vale também, né? Que confusão. Boa tarde, pessoal. Esqueceram do Ituano. Jorge Martínez de Itu, vizinho do Fábio. Vizinho do Fábio.
na copinha e não na enquete, só pra esclarecer. Esquecemos do Ituano. Então o vizinho tá reclamando aqui, Fábio Chaib, que a gente esqueceu do Ituano na copinha. O Ituano joga com quem? Jogou ontem com o Carajás, ganhou de 2-1. Tá classificado? Segundo do grupo. Tá junto com o Fortaleza na frente. Fortaleza tem no saldo melhor de gols. E o Ituano joga na última partida justamente com o Fortaleza, tá pintando o empate aí, cheirando o empate para os dois classificarem. Você conhece o Jorge Martínez? Jorge Martínez, não conheço não, mas falou que é seu vizinho. Ele, sempre... Falou que se precisar Vou tomar um café. Se precisar de açúcar, é só bater na casa dele que ele tem lá, viu? Grande abraço, Martínez. Boa tarde, aqui é o Rogério Bugrino. Mauricinho encrenca, eterna promessa. Aí é aquela assunto que a gente estava comentando aqui antes do programa. O Léo falou que o Guarani de 2012. O Gabriel falou aqui Guarani de 2009. Guarani de 2012. Guarani finalista. Sim, aí tem uma aqui que falou assim, nenhum dos dois. O futebol brasileiro é terra de cego, onde quem tem olho é rei. Caramba. Nossa, que amargurado, hein? Pelo amor de Deus. O pessoal, dia 9 de janeiro, quase 200 gols na temporada. O pessoal conta muito título. Aí tivemos 2 grupos do Guarani que conquistaram algo, mas não encantaram tecnicamente. Agora teve um do Guarani que encantou a todos e não ganhou nada. O de Guarani de 94. Que é um time que o Bugrino daquele tempo, ele sabe da ponta da língua. Se falava muito nacionalmente desse Guarani de 94. Teve o Amoroso, né, que duelava com o Túlio, os dois foram artilheiros na ocasião, o Guarani foi semifinalista, perdeu pro Palmeiras, mas não conquistou. E diferente do de 2009, que conquista o acesso, e o de 2012, que foi vice-campeão paulista. O Pepe mandou mensagem pra gente aqui que o melhor time, nem Santos, nem Flamengo, foi o Timão de 2012, campeão de tudo e último bicampeão mundial. Mas eu gosto mais do Corinthians 15 do que o de 12. Que era mais... Não de conquista, Cara, é legal ver aquele time de 15. Aquele jogo contra o Vasco em que ele é campeão. Que era o time do Tite. Meu Deus do céu. Vamos com mais algumas mensagens de áudio, porque o pessoal tá participando. CBN, Edilson Veríssimo de Campinas. Fala, Edilson. Vocês poderiam fazer essa comparação, né? Do Flamengo 2019 ou do Santos, qualquer um perderia para o São Paulo de 2005, 2006, 2007, 2008. Mas aí também... Que foi o mesmo time que conquistou tudo, que tinha direito, inclusive, mundial. Essa é a única comparação válida. Tá? São Paulo foi campeão brasileiro, bonito, né? Campeão paulista, da Libertadores e Mundial. Sim, o de 93, 94, 92, 93 jogava bonito. Essa geração do São Paulo, que foi tricampeão brasileiro, era meio pragmático. Sempre foram times com grandes defesas, sabe? Porque o São Paulo, praticamente nesse período todo, jogava com 3 zagueiros, né? E André eram Dias. Sistemas que mudavam. Primeiro com Alex Silva, primeiro com André Dias, com Lugano, com Ed Carlos, depois veio o Alex Silva, o Breno, que depois saiu. Mas foi uma fase espetacular, Josué e Mineiro, aí depois vem a dupla Richarlison. Mas um time pragmático, né, Júlio? Um time assim de altos e baixos, né? Assim, em termos de ofensividade. Aquela coisa romântica do futebol, vamos assistir e tal, aquela coisa plástica que encantou não só São Paulinos, mas corintianos, palmeirenses, flamenguistas. Isso, com todo respeito ao São Paulo, não aconteceu. Mas era um time muito forte. Agora, o 93, 92, 93, aquele, meu Deus do céu, aquele era sensacional. Ô Fábio Chaib, rapidamente, 4h45, o que tem movimentado o mercado de transferência nesta quinta-feira? Algum clube anunciou reforço de peso para a temporada ou tá todo mundo ainda cotando, fazendo orçamento para reforçar o elenco? O Cruzeiro está perto de anunciar o Fabrício Bruno, inclusive ele foi liberado pelo Flamengo para realizar exames médicos no Cruzeiro, né? O Zarate está deixando o Atlético Mineiro, indo para o Racing da Argentina, campeão da Sul-Americana. O Maicon, lembra dele? O Maicon, o God of Zaga, zagueiro que jogou pelo São Paulo, estava no Vasco da Gama, acertou com o Curitiba. No Curitiba também, o lateral direito Natanael é disputado pelo São Paulo e pelo Galo também. E o Bahia, como dito hoje pela manhã, anunciou hoje o Michel Araújo, Rodrigo Nestor e o Eric Pulga como novidades. Além disso, surgiu a possibilidade nesta tarde, informação da TV Bandeirantes do Rio de Janeiro, que o Palmeiras tentaria uma troca com o Fluminense por John Arias pelo Rony, mas o Rony, pelo jeito, não quer abraçar essa ideia, não rejeitou essa possibilidade, vai seguir no Palmeiras e parece que está treinando em separado, segundo informações de dentro do clube, viu, Lupe? A gente elogiou, eu no caso, né, elogiei tanto o Palmeiras quando ele homenageou Felipe Melo,
homenageou outros jogadores que fizeram parte do time do Verdão, que conquistou vários títulos, né? Mas me surpreende negativamente a forma com que o Palmeiras está lidando, principalmente com a saída do Dudu, que não teve, ele colocou aquela foto, mas assim, não ficou uma coisa legal a saída dele. O Rony, cara, que fez um gols importantíssimos também, artilheiro de Libertadores, vestindo a camisa do Palmeiras, o Palmeiras querendo se desfazer dele, mas o jogador que tem também essa decisão de querer jogar onde ele quer, tem contrato com o Palmeiras, se ele quiser ir pro Fluminense, aí é uma decisão do jogador. Sim. Então ele tá no direito dele, mas me surpreende negativamente essa questão do Palmeiras de querer, entre aspas, se livrar desses jogadores que fizeram parte de um time vitorioso do Palmeiras. Então, o Rony, né, que é o caso no momento, o Rony, ele, em 2024, ele caiu muito de produção, né? Perdeu a posição de um cara super importante, de um protagonista em outras ocasiões, protagonista em conquistas também. Ele passou a ser um jogador meio que escanteado, né? O Rony chegou à seleção brasileira, gente. Mas o 2024 do Rony foi muito ruim. Né, e caiu em desgraça com a torcida, né, Fábio Chaib? Você que é um entusiasta do Palmeiras sabe como a pressão em cima do Rony foi gigante e por isso ele acabou perdendo espaço. Mas é bom jogador de força, jogador de velocidade e que ajuda. Só que no Palmeiras, não sei, eu acho que deu. Tem mais participação de áudio? Rapidinho, antes de mais um intervalo? Para mim, o Santos. Porque é fácil fazer time com o dinheiro que tem hoje. Palmeiras, Botafogo, Flamengo. Agora, times que nem o Santos, o São Paulo, da época do Tele, eram times feitos na base, que é muito mais difícil. Zé, mala volta de Americana. Obrigado, Zé. O Valdir Marques, ele mandou uma mensagem de SMS. Nossa, olha aqui. SMS. Final do telefone 2763. Juntem os dois times, não se compara ao Guarani de 78. Ponto final. Simples. Aí é uma outra. A gente vai entrar num outro assunto. Boa tarde, sem dúvida, o Santos de 2010, muito melhor. Neymar jogava muito. Zé Rubens, do Parque Brasília. Parque Brasília, Carlão. Parque Brasília é perto ali, região do shopping. Júlio Nascimento sabe muito ali. O Jonathan mandou mensagem pra gente aqui. Pessoal, nem sempre o melhor futebol é o melhor. Olha a nossa seleção. O melhor futebol é o melhor? Calma aí. Nem sempre o melhor futebol é o campeão. É o melhor. Olha a nossa seleção de 90, 98 e 2006. Douglas, rapaziada, o Santos goleou quase todos os jogos da Libertadores e o Jonathan acha que o Santos de 2010 é melhor do que o Flamengo de 2019. Tem mais um intervalo? A gente volta daqui a pouquinho aqui na CBN 4h49. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munkmac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munkmac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munkmac. Informações 19-3279-0005. Munkmac.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Daqui a pouquinho, às 6 horas da noite, tem transmissão da CBN para o duelo entre Vôlei Renata e o Goiás. A primeira partida do time campineiro em 2025. Marco Guarizo vai narrar as emoções do jogo com os comentários de Rafael Pio. Olá, eu sou o Fernando Kawasaki, sou chefe de cozinha e empreendedor. Eu tô aqui para falar que a Unimed Campinas está com uma oferta muito especial. 50% de desconto em 2 mensalidades de planos empresariais, incluindo MEI, a partir de 2 vidas. Aproveite a oportunidade e cuide da sua saúde. Acesse unimedcampinas.com.br e contrate agora. Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Consulte condições.
Arena CBN. Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje tem Guarani em campo. Às 7h15 da noite, o Bugre enfrenta o Nova Iguaçu. Empate garante a liderança do grupo para o Guarani. E o que ele tem de benefício de terminar na frente, na liderança? Ele fica na sede. Sim. Ele não precisa viajar para outra cidade para jogar a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vai terminar em primeiro, Carlão, ou não? Vai terminar em primeiro. O Guarani tem apresentado um bom futebol, venceu as 2 partidas de maneira convincente, um certo problema com o Atlético Mineiro, mas depois virou. Na segunda partida contra a Francana venceu, né, sem qualquer problema e goleou, e tem apresentado valores individuais. Muita calma, é bem verdade, mas João Marcelo tem apresentado um grande futebol, o Vitor Albanês tem apresentado um bom futebol, o menino Léo Porfírio, Nogueira, o Pedro Manuel, que fez um golaço contra o Galo, então por isso dá para acreditar numa vitória alviverde contra o Nova Iguaçu. Começar hoje, né, vai revelar algo que tem balançado aí as mídias, né, as redes sociais. Hoje começa a saber os participantes do Big Brother Brasil, né, Júlio? Você que é um cara que gosta, né? E tem muita gente que gosta, mas fala que não gosta. Tem muita gente que assiste e fala mal. Fala, eu não assisto aquilo lá, não. Mas não perde E eu sei que você que tá no carro fala assim, ele vai falar de Big Brother. Você assiste. Será que vamos ter algum atleta? Algo que parece sim. Quem? Jogador de bola ou não? Esse ano é dupla, né? Como assim? Você, por exemplo, você tem que entrar com uma dupla. Nossa. Aí vai ter mãe, eles filha, esposa, marido, enfim. Esposa e marido. Os irmãos Hipólitos estão cotados aí. O Diego e a Daniela Hipólito. A Dani já participou de um reality, né? Ah, é? Já. Qual? A Fazenda. Isso não pode. A Daniela Hipólito. Não podia falar esse nome não, viu, Carlão? A gente tá aqui faz 10 minutos, vamos falar disso, mas não vamos citar os concorrentes. Você chutou. O Boninho tá ouvindo nós, hein? Mas e aí? Será que vai ter? Mas o jogador não tem? Já teve algum jogador de futebol? O Adbala, né? O Adson, que jogou na Ponte, inclusive. Irmão do Arisson, né? Irmão do Arisson que jogou na Ponte. Isso, o Arisson jogou na Ponte. Mas o Adbala também teve seus momentos na Ponte. Quem que veio aqui passar aqui, que falou que ia ser treinador da Ponte uma época? O Adbala. Foi ele? Ele mesmo. Mas teve o Sub-23, né? Coisa do João Lucas aí. O Juliano Cicarelli. Não, Juliano Ciarelli. Ele era irmão do André, ele era filho do André Ciarelli, que foi diretor do Guarani e jogou na base do Guarani também. Ele participou de um BBB, não sei qual o BBB dele. Eu confesso que eu não tenho conhecimento. O último BBB que eu assisti foi o da Cida. Acho que foi o 2. André Ciarelli, ele chega ao Guarani. Tem uma história bizarra, Cida, lá, né? Tem. O André Ciarelli, ele era da diretoria do presidente José Luiz Lorenzetti em 99. E o filho dele jogava nas bases, acho que chegou a frequentar aí alguma base do Guarani. O final do telefone 9985, ele fez algumas perguntas. Ele começa pra você, Fábio Scheib. O que é melhor, Ferrari ou Porsche? Ferrari. Carlão, Negroni ou caipirinha? Acho que é uma bebida, né? Caipirinha. Negroni é uma boa bebida. Mas eu vou de caipirinha. De casamento. Quando você casa, bebe isso aí? Mas não, tradicional. Tem Campari, essas coisas. Tá. Aí ele perguntou pra mim, cinema ou teatro? Cinema, né? Cineminha. Cinema. Nos dois eu durmo, né? Tanto no cinema quanto no teatro, eu começo, mas não termino. Porque fica escuro, aí já dá aquela... os olhos cansam, né? Então aí eu acabo dormindo. Hora da poesia! Nossa, que susto, Lupe. Hora da poesia. Ivanildo Magalhães já mandou a mensagem, eu tava sentindo falta dele. Só que acho que hoje é um tema muito, muito difícil pra fazer um poema. Então fica complicado, Bolacha. Mas vamos lá, tá aqui. Hora da poesia, Ivanildo Magalhães. Ouvindo a enquete do dia, eu não pude me furtar de falar com grande apreço e aqui no Arena relatar. Foi uma expressão sem igual, difícil até de explicar. O Flamengo jogou absurdo, já o Santos espetacular, revelando seus talentos, vendo da base brotar. Nasceu o trio fantástico Robinho, Elano e Neymar. Grande Ivanildo Magalhães. Aliás, tá tomando um café com a caneca da CBN, ele e o
Gustavinho Cerezinho também vieram aqui, receberam a caneca e estão contentes e felizes da vida. Bom, hoje tem Copinha, além do Guarani, tem outros times que já estão garantindo a classificação para a próxima fase. Tem o Palmeiras, joga daqui a pouquinho. O Palmeiras joga às 5 ou é o Santos, Fábio Scheibe? Palmeiras. 5 horas, Oeste Palmeiras em Barueri. O Santos joga às 7 da noite lá em Araraquara contra a Ferroviária. Fala. Eu fiz o jogo do Botafogo hoje. Botafogo 4, Tunaluso 0. Botafogo de Ribeirão Preto. É lá em Brodowski. Brodowski. Segundo o Fábio Scheibe. É a primeira sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior na Rússia. Você acredita? O Fábio Scheibe tá numa grande fase. Tem um cara bom lá no Botafogo que é o 9, o Thales. Olho nele, hein? E aí... Ele vai subir pro profissional, inclusive, tá jogando agora Bandeirante lá da cidade que vocês falaram, que eu não sei falar o nome. Brodowski. Bandeirante 2, Azures 1. Neste momento, o Guarani, que deve confirmar a primeira colocação, enfrentará o Bandeirante de Brodowski. Ó, tem participação no YouTube, a gente esqueceu do YouTube, Júlio, é você que era o responsável. O Emerson Santos tá votando no Santos 2010, ele cita aqui que o São Paulo 92-93 era imbatível, nem europeu ganhava, e é verdade. Milan e Barcelona rodaram com o tricolor do Raí. O Cristiano Salvione tá mandando um salve aqui, o Alexandre, treino do Santos, 4 tempos de 25, os 2 primeiros ficou 1-1, quando os titulares aí estavam... em campo, né? Mordeu. O Mauro Lemos também tá mandando aqui um salve a todos. Cristiano Salvione sempre participando aqui no nosso YouTube. Deixa o like. Pra ter mandado completo assim é que mordeu, né? Vai falar, não foi 4-1, é que jogou o primeiro tempo com o time A, time B. Ó, só mais uma informação aqui, ó. O Noroeste, hein, vai jogar a Série A do Paulistão, hein? O Norusca anunciou, sabe quem, ô Carlão de Freitas? Quem? O Wellington, São Paulo, Inter, Flu e Vasco, volante. O Wellington, volante. 33 anos. Tomou uma caneta no Emerson Sheik na Arena Barueri que ficou sem rumo. Eu lembro disso aí. Não lembro. Olha lá. Vamos ver quem mais. Contratou o Gênison, lembra do Gênison, atacante? Passou pelo Guarani. Nossa, machucou muito no Guarani. O goleiro é o Felipe Alves, aquele que jogava com os pés também, que tava no Fluminense. E o reserva dele é o... Fernando Henrique, ex-Fluminense. Ele tá com 45 anos. Exatamente. Mano, não tem problema ter 45 anos. Se estiver jogando igual o Fábio do Fluminense, tá ótimo. Não é, Bolacha? Não. O Velo Clube, ele tá trabalhando meio que é o outro caçulinha, né? Meio que no sigilo, né? Aliás, o presidente da federação, o Reinaldo Carneiro Bastos, esteve lá no estádio do Velo. Tá reformando, né? Como é que chama lá o estádio do Velo mesmo? Benito Aguilera. Benitão, exatamente. Bom, amanhã, fazer um convite para você, torcedor da Ponte Preta. Nós entrevistamos no dia 24 o Pastana, que trouxe as informações daquele momento do Guarani. E amanhã, por volta das 11h15 da manhã, o João Brigatti, que está lá na cidade de Bragança Paulista, acompanhando o treinamento da Ponte Preta, ele vai nos atender para uma entrevista. Então, amanhã, a partir das 11h15 da manhã, no CBN Esportes, a entrevista com o coordenador de futebol da Ponte Preta, João Brigatti. Então fica o convite para você, torcedor da Macaca, a Ponte que já regularizou todos os atletas que foram anunciados, né, Júlio? Todos já estão no bid. Agora a gente tá assustado com o Guarani. A gente tava fazendo uma conta, né, por cima aqui, da nossa lista deu 22 jogadores? Deu 22 jogadores hoje no elenco do Guarani. É um número muito pequeno, porque existem posições aí bem carentes. O ataque é o que mais me preocupa, né? Porque hoje o Guarani tem o João Vitor, tá vindo do Bragantino, aí o Renan Bernabé, que não anunciou ainda, não deu sinais, né, de acerto. Matheus Regis, que é uma novidade. E que também não foi anunciado e agora ainda negocia com o Samuel, o ex-Vitória, tava no Japão. Mas precisa de mais atacante, porque a bola na rede é o que interessa. Eu até entrei em contato com a assessoria, né, pra saber se realmente é esse número. Passaram que é um número... Eu fiquei assustado. Maior, mas a gente aguarda aí também. Eu acho que o Guarani precisava dar uma agilizada, né? Tá meio quieto, né? Começou anunciando 2 pacotes ali e tal, mas aí depois ficou tudo quieto. Teve esse jogo treino contra o Suzano, que a gente ficou sabendo através do Suzano que o Guarani perdeu. Então, assim, o torcedor do Guarani tá preocupado, precisa dar uma agitada e uma acelerada aí no processo de contratações para a temporada de 2025. Júlio, obrigado, viu? Sua enquete hoje rendeu muitas participações. E o Santos de 2010 foi melhor do que o Flamengo de 2019. Pelo menos é o que disse a bancada do Arena e não a participação dos nossos ouvintes. Fábio Scheibe, grande abraço, até amanhã.
Carlão, tamo junto. Tchau, amanhã também, né? Valeu. Vem chegando o ponto final e 6 horas tem transmissão da Superliga Vôlei Renata e Goiás aqui na CBN. Fica o convite. Grande abraço a todos. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br